Vamos começar a aula hoje falando sobre a estrutura da tabela periódica atual. Na tabela periódica moderna, os elementos eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Com isso, nós conseguimos formar esta figura tão conhecida da gente. Nessa estrutura, existem duas coisas super importantes. Primeiro, olhe que nós temos umas linhas que são as linhas horizontais. Essas linhas, elas são chamadas de períodos. Os elementos que estão em um mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Repara nisso aqui. Eu estou grifando os elementos do segundo período da tabela periódica e eu quero deixar bem claro para você que os elementos que estão em um mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. O importante que a gente não pode deixar de esquecer é que essas colunas verticais, elas são chamadas de famílias ou grupos. E os elementos que estão em uma mesma família, em um mesmo grupo, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Então presta atenção, fera. Existem três coisas básicas da tabela periódica que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Primeiro, é que os elementos eles estão arrumados na tabela periódica em ordem crescente de seus números atômicos. Segundo, as linhas horizontais da tabela periódica, elas são chamadas de períodos. E os elementos que estão em um mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Terceiro, que essas colunas verticais, elas são chamadas de famílias ou grupos. E os elementos que estão em uma mesma família, em um mesmo grupo, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Bem, pessoal, dando continuidade ao estudo da tabela periódica, vamos dar uma olhada numa observação super importante. As propriedades químicas dependem diretamente do número de elétrons na camada de valência do átomo no estado fundamental. O número de elétrons na camada de valência determina não só os tipos de ligação entre os átomos para formar substâncias, como também as propriedades e os tipos de reações que essas substâncias apresentam. As propriedades químicas dos elementos, elas podem ser previstas com base na distribuição eletrônica do átomo no estado fundamental. Como o diagrama de energia fornece a distribuição eletrônica dos átomos, concluímos que esse diagrama fornece também indicações claras sobre as propriedades químicas dos elementos e sobre a posição que eles ocupam na tabela periódica. Resumindo, se eu quero saber a posição de um elemento na tabela periódica, se eu quero saber em qual período ele se encontra ou qual família ele pertence, basta eu realizar a sua distribuição eletrônica. E é justamente isso que a gente vai ver no próximo slide. Como identificar um elemento a partir de sua distribuição eletrônica. Vamos nessa? Bem, agora a gente vai aprender como a distribuição eletrônica vai nos ajudar a identificar um elemento químico. Vamos lá? A primeira relação entre a tabela periódica e a eletrosfera é a seguinte. O número de níveis de energia preenchido com os elétrons do átomo no estado fundamental indica o período da tabela periódica ocupado pelo elemento. Como é que é isso? Vamos ver uns exemplos aqui. Olha só. Eu tenho um carbono. O carbono ele tem número atômico 6. Vou fazer a distribuição eletrônica dele, tá? 1s2, 2s2, 2p2. Pessoal, quantas camadas eletrônicas o carbono tem? O carbono tem essa camada aqui que eu chamo de camada 1. O carbono tem essa camada aqui que eu chamo de camada 2. Consequentemente, duas camadas eletrônicas, segundo período. O próximo elemento é o magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Fazendo a distribuição eletrônica do magnésio, eu tenho isso aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quantas camadas eletrônicas tem o magnésio? Camada 1, camada 2, camada 3. 3 camadas eletrônicas, terceiro período. O terceiro exemplo é o titânio. Presta atenção no titânio agora, tá? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2,
3D2. Cuidado para você não cair nessa pegadinha. A princípio, você olhando rapidamente, você poderia até dizer 3 camadas eletrônicas, mas não são 3 camadas eletrônicas não, são 4. Vamos dar uma organizada? Olha só, 1s2, 2s2, 2p6. Vou colocar agora tudo que tem 3, tá? 3s2, 3p6, 3d2. Agora eu vou colocar tudo que tem 4, 4s2. Quantas camadas eletrônicas tem o titânio? 4. Consequentemente, ele está no quarto período da tabela periódica. Sempre que você fizer a distribuição eletrônica, o número de níveis eletrônicos que o elemento apresenta é o período em que ele se encontra na tabela periódica. Agora, a gente vai ver como identificar um elemento em uma família a partir da distribuição eletrônica. Agora que a gente já sabe identificar o período em que o elemento se encontra na tabela, a gente vai aprender agora a identificar a família em que ele se encontra. A família de um elemento a gente identifica observando o elétron mais energético. Preste atenção. Eu vou fazer a distribuição eletrônica de um elemento e eu vou verificar o subnível mais energético. Se o meu subnível mais energético terminar em S ou P, eu posso dizer com certeza que esse elemento é um elemento do grupo A, um elemento representativo. Se a distribuição eletrônica do meu elemento termina em D ou F, eu posso dizer que o meu elemento é um elemento do grupo B, um grupo chamado de grupo dos elementos de transição. Bem, galerinha, pegando esse resuminho, a gente pode fazer uma tabelinha. Olhando essa tabelinha, de primeira você pode até ficar assustado, mas não fica não. Por quê? Porque eu vou mostrar uma maneira de você simplificar essa tabelinha. Tá prestando atenção? Então separa o caderno, separa um papel para a gente fazer algumas anotações agora, tá? Bem, fera, agora a gente vai aprender como a gente vai identificar a família de um elemento químico. A gente vai identificar a família de um elemento químico a partir da sua distribuição. Presta atenção. Vê, pessoal, a gente vai aprender agora como identificar os elementos do grupo A da tabela periódica. O grupo A ele tem 8 famílias e todos os elementos dessas 8 famílias apresentam como subnível da camada de valência os subníveis S ou P. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: fez a distribuição eletrônica e a camada de valência do elemento é S ou P, pode ter certeza, esse elemento é um elemento do grupo A. Vamos ver quais são essas famílias? Vamos embora. Pessoal, a primeira família do grupo A é a família 1A, grupo 1, que apresenta como subnível, como camada de valência, NS1. Esse N, pessoal, é o número que vai te dizer o período em que o elemento se encontra. Família 2A, grupo 2, NS2. Família 3A, grupo 13, NS2, NP1. Família 4A, grupo 14, NS2, NP4. Família 5A, grupo 15, NS2, NP3. Família 6A, grupo 16, NS2, NP4. Família 7A, grupo 17, NS2, NP5. Família 8A, grupo 18, NS2, NP6. Você pode olhar isso tudo e ficar até com certo medo, pensando que é muita coisa para se decorar. Mas a gente não vai pensar dessa maneira. A gente vai pensar da seguinte forma. Preste atenção. Se você fez a distribuição eletrônica e o elemento ele tem como camada de valência subnível S ou P, você já sabe que ele é um elemento do grupo A. Então você vai pegar a quantidade de elétrons na camada de valência e vai saber qual é a família. Como assim? Olha isso aqui, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um elétron na camada de valência, família 1A. 2 elétrons na camada de valência, família 2A. 3 elétrons na camada de valência, família 3A. 4 elétrons na camada de valência, família 4A. 5 elétrons na camada de valência, família, olha, 5A. 6 elétrons na camada de valência, família, olha, 6A.
7 elétrons na camada de valência, família, olha, 7A. 8 elétrons na camada de valência, família 8A. Fera. O número de elétrons da camada de valência para os elementos representativos é o número da família. Então, o que você faz? Fez a distribuição eletrônica, viu que a camada de valência tem subnível S ou P, você já sabe, elemento do grupo A. Você lembra, os elementos do grupo A, para os elementos do grupo A, o número de elétrons da camada de valência é o número da família. Tranquilo? Presta atenção que eu quero ver com vocês duas observações. Primeira, existe um elemento, tá, que quando você faz a distribuição eletrônica dele é 1s1. Esse elemento é o hidrogênio. Você poderia até pensar que o hidrogênio é um elemento da família 1A, mas preste atenção, o hidrogênio ele não tem família, ele termina em S1 e não tem família. A outra observação é para o hélio. O hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência. Quando você faz a distribuição eletrônica do hélio, você vê que é um S2. Você poderia até pensar que ele fosse um elemento da família 2A, mas as propriedades do hélio não são propriedades dos elementos da família 2A. São propriedades de gás nobre. Por isso que o hélio ele é classificado como um gás nobre. Ok, fera? Vamos falar agora sobre os elementos do grupo B. Agora chegou a hora da gente aprender como identificar um elemento do grupo B. O grupo B da tabela periódica contém 10 famílias e os elementos apresentam como subnível mais energético os subníveis D ou F. A primeira família do grupo B é a família 3B ou grupo 3, que tem terminação eletrônica NS2, N-1, D1. 4B grupo 4, NS2, N-1, D2. 5B grupo 5, NS2, N-1, D3, 6B grupo 6, D4, 7B grupo 7, D5, 8B grupo 8, D6, 8B grupo 9, D7, 8B grupo 10, D8. A família 8B ela é repetida 3 vezes, seguindo a nomenclatura de algarismos romanos. Família 1B grupo 11, D9, família 2B grupo 12, D10. Pessoal, vamos agora aprender como a gente vai utilizar isso na prática. Presta atenção. Primeiro exemplo, nós temos o lítio. Se eu pegar a distribuição eletrônica para o lítio, eu vou ter 1s2, 2s1. Bem simples. Terminou em S. O que a gente viu? É elemento representativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de elétrons que esse elemento... Eu vou pegar o número de elétrons da camada de valência e vou ver. Ele só tem um elétron na camada de valência, consequentemente, ele é da família 1A, grupo 1. Magnésio, número atômico 12. Faz a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Terminou em S, é elemento representativo. Para os elementos representativos, o que você faz? Você pega a camada de valência e o número de elétrons da camada de valência. Não foi 2? Família 2A, grupo 2. Gálio, número atômico 31. Faz a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Novamente, o que nós aprendemos aqui? Terminou em S ou P, é elemento representativo. Então, você vai lá na camada de valência desse elemento representativo e vê quantos elétrons ele tem na camada de valência. 2 mais 1, 3. Família 3A, grupo 13. Boro, número atômico 35, faz a distribuição. E veja que ele termina em 4p5. Olha, terminou em p5, elemento representativo. Vou lá na camada de valência desse elemento, 4s2, 4p5, pego o número de elétrons da camada de valência e sei que 7 é família 7A. Olha,
Escândio 21. Agora preste atenção. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Opa, terminou em D. Se terminou em D, é elemento de transição. O que a gente faz com os elementos de transição? Você vai pegar essas tuas duas últimas camadas e vai somar a quantidade de elétrons. 2 mais 1, 3, família 3b da tabela periódica. Mais um exemplo? Vamos lá. Olha o ferro, número atômico 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Presta atenção, não terminou em D, é elemento de transição. Elemento de transição, o que a gente faz? Pega essas duas últimas camadas, soma a quantidade de elétrons que tu tem a família. 2 mais 6, 8, família 8b. Beleza? Bem, pessoal, para a gente terminar a nossa aula, eu quero apenas ver uma observaçãozinha com vocês. Olha só. No penúltimo e no último período do grupo 3 da tabela periódica, localizam-se 30 elementos, chamados de transição interna. São 15 lantanídeos e 15 actinídeos. Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Aqui eu tenho o quarto período, aqui eu tenho o quinto período, aqui eu tenho o sexto período e aqui eu tenho o sétimo período. Todos esses elementos que estão dentro dessa caixinha, eles estão representados aqui. Todos os elementos que estão dentro dessa caixinha, eles estão representados aqui. Essa primeira caixinha que você está vendo aqui é a série dos lantanídeos. E você identifica o elemento da série dos lantanídeos porque eles têm sua terminação eletrônica em 4F. F de 1 até 14. Todos esses elementos que estão aqui embaixo, pessoal, eles fazem parte da série dos actinídeos. Você identifica um elemento da série dos actinídeos pela terminação na sua configuração eletrônica. 5F. F também de 1 até 14. Bem, pessoal, nós aprendemos aqui o básico da tabela periódica. Nossa próxima aula será sobre propriedades da tabela periódica. Aproveita, dá um like lá no nosso canal do Facebook, dá um like no nosso canal do YouTube, Central da Química. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!